Boa noite, pessoal. Boa tarde, João. Boa tarde, Greg. Boa noite, Greg. Boa noite, João, né. A gente está aqui com um convidado muito especial nosso, o João Pedro. Ele teve uma trajetória ali muito que despontou muito realmente, um ponto muito fora da curva que a gente fica muito feliz de poder vir aqui trazer ele para fazer uma entrevista, e poder contar um pouco da trajetória, né. Eu já vou passar a palavra ali para ele poder dar um oi para vocês e para o Greg também. Mas realmente é, assim, uma pessoa que se dedicou muito, batalhou muito e conquistou uma vaga mais do que merecida, né. Bom, então, João, eu passo a palavra ali para você poder se apresentar, dar um oi pro pessoal. Obrigado. Eu, bem o Mizuno já falou, me chamo João Pedro. Eu fui um estudante de direito no Brasil, que no fim decidi que não é aquilo que eu queria e que eu queria fazer medicina e que o meu sonho seria fazer fora e morar fora. Então, nisso tudo surgiu a Itália e acho que vocês também já viram ali no banner que minha primeira tentativa, 2024, não deu muito certo. Quer dizer, deu e não deu, eu não passei para a universidade que eu queria e no fim eu acabei optando por tentar um outro ano na faculdade que eu queria, e agora hoje eu tô aqui, deu tudo certo, depois de um ano e tantinho de estudo, passei aqui, tô feliz, tô gostando bastante, e acho que isso é esse importante de entender sobre mim. Show de bola, muito obrigado. Bom, passar então agora a palavra para o Greg poder contar um pouco ali do currículo do João, onde ele estuda, as notas, o que ele conseguiu, né, dar uma breve introdução e daí a gente já vai para a entrevista. Beleza, então, João, uma pergunta aqui para você é: onde você está agora e em qual momento da faculdade você se encontra? Eu, no momento, eu tô bem no iniciozinho, ainda não tive as minhas primeiras sessões de prova, elas vão ser só no início ali de fevereiro. Já comecei a entregar alguns trabalhos, tem o prazo também é para fevereiro, mas já comecei a dar uma adiantada, mas por enquanto tá indo tudo muito bem. Beleza. E mais uma pergunta aqui para você, João, voltando um pouco no tempo, né, a gente vai fazer um vai para frente, vai para trás. E como foi a prova do IMET, não a do ano de 2025, mas aquela outra lá de 2024 para você? E eu acho uma pergunta muito boa, porque para mim, principalmente o dia anterior define muito como é que foi. Eu lembro que em 2024 eu, assim, mal consegui dormir à noite. De dia eu estava não tremendo, claro, mas estava ansioso pela prova que ia ser no outro dia, tudo. E no dia também, acho que na hora eu cheguei um pouco confiante, mas eu saí de lá pensando, tipo: "Pô, acho que eu fiz alguns errinhos toscos". Aí depois quando saiu o gabarito eu vi também: "Putz, olha o negócio que eu errei". E eu acho que esse foi o sentimento de 2024, foi que eu poderia ter feito bem melhor do que eu fiz, mas que também foi muito afetado pelo o meu pré, que eu não consegui dormir direito. Não lembro nem se eu consegui dormir à noite, que eu estava muito nervoso, muito ansioso pela prova, que foi um negócio que de verdade esse ano não aconteceu, foi tudo lisinho, cheguei lá, fiz a prova, dormi bem, saí da prova tranquilo. E quando você fez essa prova lá em 2024, não o EMET desse ano, o EMET do ano anterior, você tenta como europeu, certo? Então você tenta para todas as universidades ali ao mesmo tempo, e aí você teve uma aprovação, né. Essa aprovação, teria como você comentar para onde foi, como que foi, se foi direto na primeira chamada? Claro, se eu não for na primeira chamada, isso eu tenho certeza, eu não sei na terceira ou na segunda, mas foi na Universidade de Cagliari, e depois ainda vieram algumas outras, acho que era Messina, era alguma na Sicília ali, e acho que veio no segundo, no terceiro escorrimento ali. E quando você viu que passou para Cagliari, o que que passou na tua cabeça? Ah, foi aquela dúvida, né, vou, não vou, porque não era bem a cidade que eu queria, também é bem longe da cidade e naquela que eu tentei, acho que não, eu acho que não, era Pavia, então é uma distância bem longa, então eu estava pensando: "Pô, será que eu quero mesmo? Será que eu não tento outro ano pra ir na universidade que eu quero, no lugar que eu quero?". Era bem isso aí que estava na minha cabeça. Se eu pegava esse caminho que seria o mais curto, que era só pegar e ir pra lá, ou se eu falava: "Não, não, eu vou para o lugar onde eu quero estar". E João, você tinha colocado, só de curiosidade, você tinha colocado quais universidades ali como as primeiras que você tinha preferência? Você lembra? Olha, eu acho que eu coloquei praticamente as do norte ali, tipo, Pavia foi minha primeira,
Aí eu coloquei, não sei por quê, mas a de Bolonha, que a nota de corte geralmente é maior, mas Bolonha eu botei em todas as universidades ali, Bolonha, Milano, Padova, todas elas. Você estava mirando mais ali para aquela região então. Exato. Ah, legal. Até por isso que eu fiquei tipo: "Pô, será? Vou, não vou?". E era o primeiro ano de Cagliari, né, ali. Nunca tinha tido uma turma de medicina em inglês também, eu lembro que tinha bastante incerteza em relação a ir pra lá e ser um curso novo, provavelmente isso passou na tua cabeça também, né? Sim, E aí eu lembro muito bem de uma chamada que a gente fez lá no início de 2025, era janeiro, se não me engano, 2025, alguma coisa assim. E você estava, eu lembro bem da chamada e você estava muito indeciso. Você tinha acabado de passar, você tinha que tomar uma decisão, você tinha que decidir se tocava a medicina para frente ou não. Era talvez ali até dentro do teu círculo de pessoas íntimas, pessoas falando para ir, pessoas falando para não ir. E você no meio dessa confusão toda de saber se trilha o caminho e vai para frente, de saber se para e reavalia e tenta um caminho mais certo no outro ano, né. Acho que sempre é importante lembrar que era o primeiro ano de Cagliari, para colocar isso como um grande ponto de dúvida que você tinha, né, tipo: "Vou lá para o primeiro ano, como que vai ser, né, numa ilha remota da Itália, tudo mais". E você lembra desse momento da chamada? Desse com momento? certeza. Aham. Eu acho que E foi bem logo depois que eu decidi se eu i que eu de fato não iria. E como que era o teu sentimento naquele momento? Eu falando aqui é uma coisa, mas como era o teu sentimento, você falando, lembrando aquele momento? Eu lembro que foi, assim, uma das maiores indecisões da minha vida, porque, pô, 1 ano a mais, né, então 1 ano a mais estudando, 1 ano a mais pra me formar, 1 ano a mais pra tudo. Então eu pensava: "Pô, será que vale a pena fazer essa jornada, esse descobrimento de Cagliari ou tentar um negócio mais certeiro no ano que vem?". Eu falei: "Pô, ano que vem, com certeza, com mais 1 ano pra me preparar tranquilo, vai dar certo". Mas também é 1 ano a mais, que não vou perder mais, 1 ano a mais que vai demorar pra eu me formar, pra eu, não sei, entrar numa residência e tudo isso. Então era essa dúvida que estava me assolando. Também não sabia, talvez, pô, pode ser que eu fosse muito feliz em Cagliari, que eu amasse estudar em Cagliari, isso aí nunca vou saber mais. Foi a decisão que você acabou tomando para aquele momento, né, e assim, como que você tomou essa decisão tão difícil, né, porque era uma situação difícil ali, é uma decisão difícil. Você chegou a comentar com o pessoal da tua casa? Eles influenciaram de alguma maneira ou não? Como é que foi isso pra você? É, pior que eu acho que essa decisão, eu, claro, comentei com o pessoal da minha casa, com minha mãe, com meu pai. Eles falaram: "Olha, eu acho que talvez você deveria ir, mas fica a teu critério, né". E aí eu também falei: "Eu tenho um amigo aqui na Itália", perguntei: "Pô, como é que é lá?". Ele falou: "Pô, é um lugar legal, mas é um lugar meio isolado, não sei se vale a pena, é difícil de entrar e sair. Tem os voos, mas claramente tu só consegue ir e voltar de avião de lá". E aí depois pensando, 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 também com a incerteza de ser uma faculdade nova, não dá para ter uma noção de como ia ser, eu seria praticamente o descobridor dos 7 mares da Sardenha, e aí com esse turbilhão de emoção, de indecisão, no fim eu falei: "Cara, se eu tô com tanta dúvida assim, é melhor não ir, porque senão depois para me adaptar a tudo, vai ser mais difícil ainda". Se com certeza já é difícil de se adaptar, imagina sem ter certeza. Naquele momento que a gente fez a chamada, eu lembro que até pra gente foi difícil ter um posicionamento, passar uma orientação, porque são 2 caminhos que, assim, passei na faculdade, ganhei a vaga, garanti a minha vaga. Tem tanta gente querendo garantir vaga, que às vezes vai pender a pegar a vaga, vai pender a ir para o caminho seguro de às vezes você se prepara no outro ano e não consegue. É tanta incerteza no meio do caminho, né, que pra gente foi difícil ter um posicionamento, lendo ali todos os teus valores, todos os teus fatores pessoais, e eu confesso até pra você que a gente ficou surpreso quando soube da tua decisão, foi a decisão de tentar de novo. Eu falei: "Esse cara é hard working aí". Acharam que eu iria então? Sim, a percepção foi que você ia aceitar a vaga, porque a gente terminou a chamada ali, e você ia decidir, a decisão é tua, não existe decisão boa, perfeita, existe a decisão boa e perfeita pra você. Então mas parecia que você ia aceitar a vaga lá, que você ia matricular, tudo mais. Então foi uma surpresa grande quando você falou: "Não, vou tentar de novo", falei assim: "O cara vai fazer acontecer, né". E fez, olha o fato, né, e fez acontecer, hoje você, galgou aí
não sei dizer em números, eu me esqueci quantas posições você subiu na graduatória de um ano para o outro, mas foi, assim, sensacional e, cara, você tá de parabéns por isso, né, então, de novo aqui falando, o que você fez aí foi muito você encontrou muita motivação provavelmente para estudar mais um ano, para estudar muito bem estudado mais um ano e conseguir, enfim, garantir a tua colocação aí, né. E, nesse sentido, até falando disso, já trazendo para uma transição aqui do nosso assunto, a gente já sabe que alguma coisa mudou de um ano para o outro, porque para você ter saído lá do final da graduatória e ido lá para o topo, início da graduatória no outro ano, alguma coisa tem que ter mudado. Então a pergunta aqui, que eu acho que é uma pergunta que interessa para todo mundo que está ouvindo a gente é: o que mudou na tua preparação de um ano para o outro, de 2024 para 2025? Olha, eu acho que foi principalmente aprender, pode ser até meio contraditório isso, mas aprender a manter a calma. Quando o estudo não tá rendendo, fala assim: "Beleza, eu vou aqui tirar uma sonequinha de 30 minutos, porque é melhor eu descansar e, sabe, daqui a 1 hora eu voltar quase 100% do que eu ficar aqui me irritando tudo, não vou entender nada, eu vou só me estressar. Amanhã vai ser pior ainda, porque eu não vou ter entendido nada de ontem, então começa a virar um efeito rebote, 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 e no fim vira uma bola de neve. Acho que isso também tem muito a ver com o fato de eu não sei, por exemplo, não ter conseguido dormir antes da prova em 2024. Então eu acho que, principalmente, ser capaz de se entender e como funciona, porque, claro, tem gente que consegue estudar 10, 11 horas por dia tranquilamente. Eu, por exemplo, eu não sou dessas pessoas. Pra mim, deu 7 horas, 8 horas, eu já tô acabado, não entra mais nada, a cabeça já tá fritando e já era. Mas eu acho que quando eu aprendi a, de fato, me organizar, dividir assim: "Tá, eu vou fazer 7 horas por dia, mas vão ser às 7 horas, não vão ser às 7 horas, vão ser aquelas que vão fazer a diferença no final". Então acho que com esse objetivo, que cada dia eu melhorava um pouco e eu conseguia sentir que eu estava melhorando, que não era uma coisa que eu conseguia ver muito em 2024, que acho que é muito importante, é saber ver que você está evoluindo, principalmente com os simulados de vocês, sabe, deve ter começado ali nos 58, 60 e depois fui subindo, né, 64, 66, 69, 70, fui subindo aos pouquinhos até chegar ali no patamar que no fim foi o que saiu na prova. Então acho que ter paciência comigo mesmo foi, assim, uma coisa que eu aprendi que foi primordial para tudo, assim. Eu acho que inclusive agora para esse primeiro ano, segundo ano, terceiro ano de faculdade, enfim, para a vida inteira vai ser fundamental. E esse 58 que você falou que foi teu ponto de partida, foi o teu ponto de partida no teu segundo ano de preparação, certo? Eu acho que sim, eu não lembro quando eu tirei no primeiro simulado, quanto que eu fiz, mas o IMET 2024, se eu não me engano, eu fiz 56,4. Foi 56 ponto alguma coisa. E olha só, você deu um salto enorme, né, João? Eu estava vendo aqui, neste ano você pontuou 82,8. Foi assim, uma nota muito que é um ponto fora da curva mesmo, né, então você conseguiu subir muito. Foi ali se a gente for comparar aqui só a tabela dos europeus, você acabou ficando em 9º lugar. Só da no ranking europeu, né, se a gente for comparar o ranking mundial, você ficou ali nos top 20, então, foi assim, realmente partiu lá de trás e deu assim, escalou com muita agilidade mesmo, essas posições e foi pelo que você relatou, né, foi um crescimento constante. Você foi começou nos simulados, você teve essa esse controle emocional, pelo que você tinha relatado, né, que esse controle emocional fez, uma grande diferença na tua tanto no dia da prova, mas também na tua preparação do dia a dia, né, naqueles dias em que estavam mais difíceis de estudar, mesmo assim, provavelmente você continuou caminhando, continuou acreditando que você ia chegar lá, né. Não tirou o foco do teu objetivo. E é interessante ver que, às vezes, muita gente pensa assim: "Nossa, para eu conseguir tirar uma nota, um notaço desse, eu preciso estudar 12 horas por dia no mínimo". E no teu caso, você vê, né, 7 horas, 7 horas que você tirou ali, 7, 8 horas bem dedicadas, para você foi o suficiente para te levar ali a um patamar muito alto. Então é muito interessante até ver esses dados aqui para
para poder ver o quanto você melhorou ali, né, em toda essa jornada. Viu, João? E você estudava mais teoria ou você fazia mais questões ou você fazia uns 50%, 50 de cada? Como que você fazia em relação a isso, nesse teu segundo ano de preparação? Com a gente você estava nesse segundo ano, né? No primeiro ano eu fiz meio a louca, assim, por isso também acho que não deu muito certo. Mas sim, eu fazia bem 50-50, então eu seguia praticamente o que tinha ali nas aulas, então eu via as aulas, anotava as minhas coisas, no fim da aula fazia os exercícios que tinha ali, ou os exercícios durante a aula, ia tentando, aí se eu errava eu já corrigia ali, e eu acho que essa mistura de exercício e prática me ajudou muito a evoluir. Aí no final também, mas isso aí bem mais para o final, eu comecei a pegar aqueles livros como que é o nome da é aquela prova de medicina dos Estados Unidos. Não sei se eu não lembro, mas é alguma prova de pra entrar em medicina nos Estados Unidos. Eu pegava ali o livro de teoria e, sabe, tentava pescar uma coisa ou outra que tinha ali. Não foi tão útil assim, mas eu queria me preparar também para aquelas questões mais cabulosas que às vezes surgem, que eles gostam às vezes de botar uma questão bem fora da curva, né. Isso, foi um extra que você encontrou então, depois que você tinha feito ali o feijão com arroz inteiro, isso. Exato, mas isso aí bem para o final, não comecei a fazer isso desde o início. Eu lembro que você terminou a programação relativamente cedo, né, a programação dos steps ali. Você era sempre o primeiro que perguntava pra nós: "E aí, quando que vem o próximo step e tudo mais?". Eu era o chato. Não, não era chato não. Era o aluno dedicado ali que estava correndo, né, estava fazendo revisão, até eu estava, por curiosidade aqui, eu até abri a Hotmart aqui para ver, né, o quanto você tinha progredido e olha só, é até interessante, porque hoje lembrando que, assim, hoje no nosso curso, a gente desde que você passou, a gente veio adicionando também materiais novos, então acabou deixando o curso um pouquinho maior. Mas olha só, você concluiu praticamente 85% do curso que a gente tinha colocado ali, né, então foi assim, uma grandíssima parte do curso. Você praticamente viu o curso inteiro, e isso é o que está marcado, né, às vezes a gente entra lá e acaba não ticando, não marcando. Então assim, foi você usou o curso praticamente por Sim. completo. E viu, uma outra eu trazer uma outra pergunta aqui para o João, eu fico muito curioso para entender como que é o a abordagem de algumas coisas. Por exemplo, você se preparou um ano, daí no outro ano você foi se preparar de novo. Quando a gente vai para um segundo ano de preparação, tem muito uma sensação às vezes de que a gente já entende um assunto. E aí eu falo assim: "Não, esse assunto aqui eu vou deixar para depois, se sobrar tempo". Ou eu penso assim: "Ah, eu vou cair direto só fazer exercício desse aqui". Quando chegava um assunto que você falava assim: "Tá, eu já estudei esse assunto no passado", você ia direto para o exercício? Você fazia de uma forma mais resumida? Como que você fazia isso? Eu vou ser bem sincero, eu acho que depois que eu vi que eu não passei, eu falei: "Eu vou fazer tudo calmo, do zero, vou assistir todas as aulas", então mesmo as aulas básicas, assim, eu falei: "Com certeza vão ter 20 segundos dessa aula que eu não sabia antes, e que esses 20 segundos podem fazer uma diferença no futuro", principalmente pelo fato que nem eu falei, eu fiz 2 anos de direito antes, então, assim, muita coisa que pode ser óbvia para quem está saindo da escola, para mim já não era mais nem tão óbvio ou às vezes caiu num limbo, então eu falei: "Não, dessa vez eu vou pegar cada segundo do vídeo, eu vou prestar atenção e vou ver aqui, pode ser que eu entenda 90%, mas 10% do que eu não entender, eu vou pegar, e aí quando eu for para os exercícios, a minha meta é acertar praticamente tudo, mesmo que certamente eu não fosse acertar tudo, mas é sempre isso que eu queria". E aí você fazia anotações, mapa mental, ou você simplesmente assistia, fazia exercício e ia pra frente? Sinceramente, mapa mental nunca consegui muito fazer. Eu acho que eu sou meio tenho meio que aprender ainda. Então fazia as minhas anotações básicas ali, geralmente física e matemática, que eu só anotava a fórmula, e aí eu ia, enquanto eu fazia os exercícios eu ia meio que não decorando, mas a fórmula ia grudando na cabeça. Então foi assim, repetição, repetição, repetição até ficar lá. Legal, muito rica a tua experiência aqui, acho que, dúvida que as pessoas que estão assistindo, as pessoas que vão assistir têm, mais dúvida que a gente também tem, de entender como que você faz. Porque cada pessoa tem o seu jeito de estudar. Tem gente que é o rei do mapa mental, vai fazer trocentos mapa mental com várias ramificações.
Tem gente que é o rei das anotações, tem gente que é o rei dos flashcards, então é legal saber que para você funciona dessa forma. Muito, muito bacana. E João, uma curiosidade agora, você chegava a alternar as matérias entre biologia e matemática enquanto você estava estudando? Por exemplo: "Ah, agora comecei a estudar um pouco de matemática, fiz bastante cálculo, acabei cansando, eu mudo para biologia", por exemplo, né? Ou você pegava e gostava de tirar ali um dia inteiro para uma matéria só? Você tem alguma preferência com relação a isso ou não? Eu acho que, inclusive, seguindo a dica de vocês, eu sempre dava uma alternada ali, principalmente pelos steps, acho, né, eles são bem já primeiro começa em biologia, e depois vai para química, depois tem uma parte de física. Então, eu, particularmente, sempre seguia a ordem ali dos steps. Então, eu via as primeiras aulas, ia seguindo a ordem até o fim, não ficava misturando muito. Misturava só, claro, quando acabava um tópico, mas não chegava a assistir o step 1, aí começava no meio do step 1, step 3, via o início do step 3, aí voltava. Eu ia fazendo tudo na sequência ali, sempre seguindo a ordem de vocês. Legal. E com relação a simulados, você chegou a se organizar de alguma maneira ou você fazia os simulados conforme ia aparecendo nos steps? Como é que era pra você? E também na correção dos simulados, né, como é que você corrigia os simulados? Pois é, eu acho que a correção dos simulados é outra coisa que foi muito importante para mim, porque eu tentava entender não só o que eu errei, mas também porque uma outra alternativa estava errada ou certa. Então eu tentava explicar cada alternativa, que acho que isso é uma coisa muito padrão de prova, né. Se caiu alguma vez, mesmo que não fosse a alternativa certa, tem muita chance de na próxima prova aquela outra coisa ali cair como alternativa certa. Então já pegava todo um insight da matéria, via mais ou menos o que que a prova cobra, que ela quer que tu saiba, o que que a banca quer que tu saiba, e assim, eu acho que foi um grande diferencial, foi realmente corrigir os simulados. E falando ainda dos teus estudos, você tinha alguma matéria que você não conseguia engolir a matéria, assim, a matéria não era legal de estudar e que você teve que afrontar a matéria? Pior que não que eu desgostava, mas uma matéria que eu tinha pouco conhecimento era física. Eu acho que eu tinha uma base de física muito fraca, assim, não ligava muito no ensino médio. Aí depois, claramente, no direito não tinha nada de física, então pra eu ter que praticamente aprender toda a física desde o início, eu falei: "Não, vou com calma, mas eu vou entender isso aqui". Eu acho que no fim consegui entender bem. Mas daí demorava mais o estudo da física comparado às outras então? É, um pouquinho mais. Biologia, química também é uma matéria que não é que eu gosto, mas é uma matéria que curiosamente eu sempre tive facilidade, assim, mas física não diria que foi chato, mas foi mais trabalhoso, assim, para aprender. Era uma aula que eu tinha que passar mais tempo ali, praticar mais para conseguir grudar aquilo na minha cabeça. E como que fica a vida social, familiar, praticar esporte, fazer umas atividades diferentes com todo esse estudo aí? Eu, sinceramente, eu acho que essa é a maior dica que eu posso dar, é que os estudos não podem acabar com essas coisas. Eu acho que isso inclusive são coisas que fortalecem o estudo, porque eu acho que é impossível estudar por um ano só estudando, 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 sem desenvolver laço familiar, sem manter os laços de amizade, não sei, sair aí, pegar um fim de semana e ir pra praia com os amigos. Eu, particularmente, não abri mão de nada disso. Eu tinha o meu tempo ali para estudar, mas fora do meu tempo de estudar, eu estava lá com os meus amigos, ia fazer um churrasco, ia assis gosto muito de futebol, eu sou gremista, ia com meu amigo assistir um jogo do Grêmio. Então, pra mim, eu acho que isso foi muito importante e é uma coisa que eu até tento manter agora, que eu acho, até por outros livros que eu leio aqui, a felicidade também, essa sensação de estar bem é muito importante para tu conseguir atingir os resultados. E atingir bem, né, porque às vezes também não adianta estudar 12, 3 horas por dia, fim de semana, tudo, e em algum momento tu vai ter que parar pra curtir a vida. Muito bom, muito legal tuas recomendações. Muito obrigado por estar compartilhando isso aqui com a gente. E falando um pouco do teu dia da prova do IMET, teria como você compartilhar um pouco como foi o teu dia do IMET? Onde você fez a prova? Teve alguma diferença na aplicação da prova que você tenha sentido alguma coisa de 2024 para 2025? Começando pela diferença, tem uma diferença meio engraçada, não é nada muito uau,
mas esse ano tiveram uns fiscais italianos lá. E adivinha o que aconteceu? A prova atrasou para começar, porque os caras se atrasaram, os italianos. Olha só, mas foi bom, daí a prova estava começando bem cedo esse ano no Brasil, né. Pois é, o problema é que já estava todo mundo na sala esperando começar, e a fiscal falou: "É, a gente tá esperando os italianos chegarem aqui, que eles queriam ver antes, abrir as", não sei se é urna que chama, mas o lugar onde tem as provas, e aí deu uma atrasadinha, acho que uns 30 minutos. Mas eu acho que de resto foi bem parecido, foi inclusive no mesmo lugar, da de 2024, e foi bem tranquilo também, eu acho que o pessoal ali é um pessoal bem organizado, então, não sei se tem uma galera aqui que já fez nos outros anos, mas podem ir tranquilo que ali é bem sinalizado. Ali o dia da prova é bem tranquilo, assim, de se achar, é tudo bem explicado, o pessoal é bem preparado para fazer, eu escuto que aqui na Itália é um pouquinho mais bagunçado, acho que também é porque tem mais gente, mas a prova no Brasil ali me pareceu ser bem tranquila. E João, falando ali desse controle emocional, da gestão do nervosismo no dia da prova, né, porque isso dali é o que puxa o tapete de muito candidato bom e candidato preparado, né. O que te deixou mais confiante para que nesse ano você pudesse ter feito diferente, né, porque você tinha falado que você ficou mais tranquilo para fazer a prova. A tua preparação foi um desses fatores ou não? Você se sentia mais confiante? Você teve alguma técnica de respiração, não sei, alguma coisa que te fez deixar mais tranquilo na hora da prova? A técnica de respiração é bem útil, mas não só a técnica de respiração, eu acho que primeiro foi entender que é um momento como qualquer outro, não precisava ter essa reação de ansiedade e tudo, que também é normal ter, mas eu falei: "Pô, se eu ficar ansioso na hora da prova, eu começo a trabalhar minha respiração, faço uma meditaçãozinha". No dia anterior eu também falei: "Nossa, hoje eu não vou", eu até avisei minha mãe, né: "Não vou usar meu celular até amanhã, a hora da prova". Então eu cheguei lá em São Paulo, não sei, era 15h, aí dali eu deixei meu celular no canto, fiquei lendo um livro, aí eu fiz um aeróbico ali na academia, fui jantar sem o celular, nada, só assim, eu acho que outra coisa muito importante pra mim foi aprender a ser meu próprio amigo, que às vezes também, claro, não conversar consigo mesmo falando no espelho, mas entender os teus pensamentos, entender por que tu tá pensando isso, refletir sobre por que tu tá pensando nisso, é quase tão importante quanto estudar, porque isso traz uma paz, uma tranquilidade que ajuda muito na hora de estudar, na hora da prova, em muitas situações que podem ser difíceis. E você cronometrava o tempo quando você estava fazendo os simulados ou quando estava fazendo até as questões, você tinha alguma meta? Falava assim: "Não, eu preciso fazer em X tempo", ou você porque como você falou, né, ele é uma prova em que o tempo é o grande inimigo ali, você tem que correr contra o tempo. E você praticava isso? Praticava fazer a prova. Num tempo menor não, mas os simulados eu fazia nas exatas 1h40. Inclusive tiveram vários que eu não consegui terminar, aí eu sempre anotava: "Ó, se eu tivesse feito tudo ia tirar X, mas como eu só fiz isso, eu tirei Y". Então eu já pensava: "Pô, nos próximos", e eu acho que inclusive a maioria dos simulados eu não terminei, se for juntar ali tudo, eu acho que a maioria eu não consegui terminar, e que eu teria tirado uma nota maior se eu tivesse conseguido. E no IMET, você chegou a deixar alguma questão porque não faltou tempo, ou você conseguiu passar por todas e falar assim: "Não, beleza, consegui terminar, tranquilo"? Não, a IMET, graças a Deus, eu consegui terminar. Teve uma que eu deixei em branco, mas é porque eu não sabia mesmo. Aí eu falei: "É, essa aqui não vou nem tentar chutar, porque não vem nada na memória". E você o gabarito você ia marcando conforme fazia o exercício ou você deixou pra marcar gabarito no final? Pois é, isso eu não eu ia fazendo conforme eu ia terminando as provas, então terminava ali o biologia, marcava biologia, química, eu marcava química. Eu acho que é até um jeito meio de descansar entre cada matéria, aí eu ia lá passando o gabarito, eu acho até um negócio meio terapêutico, é divertido de ficar ali marcando X, e aí ia descansando, e aí já tirava a cabeça de biologia e já estava pronto para química. Então você seguiu uma ordem na prova? Sim, eu começava porque geralmente essas eram as questões que eu deixava para o final e que eu acertava sempre, mas por falta de tempo eu não fazia. Então eu começava fazendo aquelas de raciocínio lógico, que geralmente as que eu acertava, mas que eu deixava por último, e eu me ferrava, perdia um monte de ponto. Aí eu comecei a fazer essas primeiro, aí depois eu fazia biologia, depois química, e depois eu via, tipo,
exemplo, se a prova de física e matemática estava tranquila, eu fazia aquela e depois voltava para o conhecimentos gerais, que nem teve muito esse ano, né, foi mais interpretação de texto, ou se eu começava pela interpretação de texto, ia para física e matemática. Dependia muito do estilo do simulado, nesse caso. E às vezes matemática e física estava um pouquinho mais cabeluda, às vezes o general knowledge ali estava bem mais tranquilo, eu falava: "Ah, não, esse aqui eu mato rapidinho, não vou perder tempo aqui, então já faço agora". Bacana, legal saber a ordem, que cada um tem a sua também, né, mas tem um critério aí por trás. João, então você foi lá, fez o IMET, teve uma tranquilidade maior em 2025, saiu da prova provavelmente com uma certa tranquilidade, certo? Assim, E depois que você saiu da prova, você ficou em paz, né, foi essa a tua sensação? foi uma mistura de paz com felicidade, com, dever cumprido, porque eu acho que eu estava no aeroporto quando saiu o gabarito. Aí eu falei: "Ah, não", eu já sabia, aí eu falei: "Pô, tudo que eu vi ali eu, marcava e falava: é isso aí, é isso aí". E quando saiu o gabarito eu comecei a conferir, eu tive até que conferir umas 3 vezes pra ver se eu não tinha visto errado. Eu falei: "Não, acho que é isso mesmo". Aí eu mandei pra minha mãe e falei: "Pela nota que eu acho que eu tirei, eu acho que vai ser difícil eu não passar". Então, E quando você foi fazer a prova, você tinha a presunção, a ideia que você ia passar do jeito que você passou? pois é, eu falei nos outros anos, eu teria passado do jeito que eu passei. Mas também, se eu passar, eu acho que já tá ótimo, que eu acho que entre ser o primeiro, 15º, 20º, no fim eu vou ter que ralar igual os outros depois na faculdade, então acho que só de estar aqui eu já pra mim era perfeito. Mas saber que eu botei a minha acho que eu comentei com vocês, é que primeiro a minha escolha era Pádua, então eu queria botar minha nota lá em cima, porque teria aquela bolsa lá que eles dão, acho que primeiro lugar, e aí eu falei: "Não, não, quero passar em primeiro lugar para conseguir essa bolsa". No fim, eu desisti de Padova e mudei para Milano Bicocca, mas eu falei: "Não, não, eu quero continuar com esse parâmetro, porque se eu não chegar lá, se eu chegar perto, pelo menos eu ainda passei". Então, eu não ficaria triste, claro, se eu chegasse em primeiro, mas também saber que eu consegui cumprir a minha meta, que era essa, ainda para mim foi muito, muito legal. E olha só, né, João, e o que que você sentiu ou quando você viu que você tinha passado em primeiro lugar dos candidatos europeus, lá em Milano Bicocca? Cara, é pior que essa hora eu acho que eu fiquei feliz, mas ainda pé no chão, que o trajeto ainda tá começando, ainda tem longos 6 anos aí pra estudar, então eu acho que manter o pé no chão sempre foi o meu principal, assim, porque esse primeiro lugar, apesar de ser eu fiquei muito feliz, porque foi um reflexo do meu esforço, mas também acho que é importante não se sentir um super-humano, assim, porque de qualquer jeito nos próximos 6 anos eu vou ter que continuar nesse ritmo pra seguir assim e fazer bem nos 6 anos, porque ter notas boas na faculdade também te abrem muitas portas aí pra Erasmus, intercâmbios, com certeza são muito, muito úteis na carreira. E se você pudesse hoje, depois que de tudo que passou, voltar no tempo e ter uma conversa com o João indeciso, o João lá de janeiro, que estava com Cagliari na mão e não sabia o que fazia. O que você diria para o João daquele momento? Eu diria o que o João daquele momento pensou no fim, o caminho também importa. Se tu quer ir pela faculdade X, pelo caminho X, mesmo que o caminho Y se abra, vai pelo caminho X, porque eu acho que o caminho é quase tão importante quanto o fim, que o fim fica bem mais difícil dependendo do caminho que tu decide trilhar para chegar lá. Então, eu acho que seguir o plano, que nesse caso ano passado eu seria para Pavia, mas esse ano eu mudei um pouco, mas seguindo a mesma convicção, eu acho que seguir o que tu quer é importante. Muito bacana. E, bom, agora você está finalizando o teu primeiro semestre e a gente tá curioso para saber como que tá sendo o começo de faculdade teu. O começo tá sendo, pô, maravilhoso. O pessoal da minha sala é muito gente fina, dos outros anos também, eu encontrei uns brasileiros do terceiro ano e pessoal muito, muito, muito gente fina. A minha turma é maioria de italiano, eu acho muito por causa do semestre filtro também, que quando eles passaram no IMET, eles falaram: "Não, vamos todo mundo pro curso inglês e é isso". Então acho que minha sala tem uns 20 italianos e 14 iranianos, se eu não me engano. Tem bastante iraniano também, só que eles ainda não chegaram por problema de visto, então eu ainda não conheci eles. Mas, apesar de não ser tão multinacional assim, minha sala
muito aberta, eu me dou bem com todo mundo, já fiz amizade com todo mundo. Agora mesmo que eu estava doente, eles estavam preocupados comigo, aí vieram 2 aqui almoçar comigo aqui na minha casa hoje, então é uma galera bem parceira, assim. Eu, pelo menos, esses primeiros 2 meses, me diverti bastante e, assim, fiz boas amizades. Muito bacana, que bom que você tá assim. E teve alguma coisa que foi mais difícil do que você imaginava em todo esse teu percurso inicial? A burocracia. A burocracia, de fato, eu achava assim: "Ah, deve ser difícil, mas também não deve ser esse bicho de 7 cabeças", mas o pessoal é devagar. E o pior é que os italianos sabem disso, então eles também já falam: "É, assim mesmo, não se preocupa". Mas eu acho que eles resolvem, mas eles precisam de tempo para resolver. Não adianta apressar eles. É só deixa eles resolverem. E, João, já deu tempo de sentir saudade de casa ou ainda tá cedo ainda? Com certeza, eu acho que nem comentei com o pessoal, mas amanhã eu tô indo para o Brasil. Então já tô ansioso ver minha família, meus amigos lá também. Acho que são 20 dias que eu vou passar ali, acho que vão ser muito bons também. Vou ter que dar uma estudada ainda, porque voltando já vai ter a a sessão de prova e trabalho para entregar, mas acho que tá lá, pegar uma praia vai ser muito bom. Legal. E, João, agora a gente quer fazer umas perguntas aqui para você, para direcionar um pouquinho a conversa para, enfim, para tentar trazer uma ideia, talvez até uma inspiração para quem está ouvindo a gente aqui, umas perguntinhas estrelinhas que a gente separou, tá bom? Eu vou começar com a primeira. Então, a gente tem visto recentemente que tá ficando mais desafiador passar na prova por vários aspectos. E para quem tá em dúvida hoje se vale a pena tentar o EMET mais uma vez, porque tentou às vezes no ano passado, não conseguiu. O que você diria para essas pessoas que hoje às vezes possam estar desanimadas por não terem passado no ano passado? Eu diria que se é isso que elas querem, vai fundo, nem pensa 2 vezes, se é isso que tu quer, vai, tenta descobrir o que talvez tu tenha feito diferente no passado, que tu possa mudar para melhorar para esse ano, porque eu acho que o processo leve está muito conectado com o processo de sucesso, então eu acho que talvez encontrar uma forma que tu consiga se adaptar melhor, porque às vezes não é que tu estava fazendo alguma coisa errada, às vezes é uma coisa que não funciona pra ti, porque eu aprendo de um jeito, eu faço as coisas de um jeito, outras pessoas fazem de outro jeito, e é natural isso, então eu acho que se é isso que tu quer, tenta descobrir qual a melhor forma pra ti e vai aplicando. E eu tenho certeza que quando essa pessoa descobrir, ela vai ter a mesma coisa que aconteceu comigo, os resultados. Travou aqui para mim. É, pra mim também. Ah, agora acho que vou. Voltou. Eu travei? Travou. Você estava falando dos resultados. Ah, sim, e outros, mas eu acho que com certeza os resultados depois que tu aprende a tua própria forma, eles vão naturalmente aumentando. Bacana. E o que você acha que fez mais diferença para ti? Ter uma certa base anterior na tua já entrando na tua no teu segundo ano de preparação, ou consistência na preparação a partir do momento que você iniciou a se preparar no segundo ano? O que você acha que é mais importante disso pra foi mais importante disso para você? É, com certeza a consistência. Principalmente porque a base eu já não tinha muito, então, se eu fosse depender dela, eu ia provavelmente dar de cara no chão de novo. Então, agora eu até comentei antes, né, vou pegar tudo, aprender desde o início certinho, sem falar: "Ah, não, isso aqui é muito fácil para mim". Desde o início ali, indo calmo, passinho por passinho, e assim eu fui evoluindo e criando eu acho que é importante isso, é criar uma base sólida. E também, mesmo que tu já tenha uma base sólida, às vezes falta um negocinho ali que pode fazer a diferença no fim. Beleza, muito obrigado. E, João, se você pudesse dizer em poucas palavras, o que te fez sair dos últimos colocados do ranking nacional de 2024 para o top 20 mundial de 2025, o que seria? Eu acho que seria conhecimento próprio, saber como eu funciono e tentar às vezes parar de pegar modelos, que nem eu falei, sabe, pessoas que estudam 12, 13 horas por dia, porque no meu caso isso é uma coisa que não daria certo. Então, fazer o melhor que tu pode dentro das tuas condições. Valeu, João. Bom, então, Mizuno, você tem mais alguma coisa a perguntar para o João aqui? Não, acho que o João deu dicas valiosíssimas, valiosíssimas mesmo. Eu Sim. espero que sim.
São muito preciosas essas tuas palavras, porque você acabou de passar pelo processo todo, né. Você teve um antes e um depois, que foi a preparação de um ano, a preparação do outro ano. Então o teu testemunho é um testemunho da tua própria experiência, então isso é uma coisa bem bacana. Muitas coisas que você falou aí, como pegar uma matéria, reestudar ela de novo, mesmo que você já tenha a base e tudo mais, a gente perguntou sem saber pra você aqui na reunião, não foi nada combinado, não sabia se você tinha estudado só por questão ou não, mas são muitas coisas que a gente acaba sempre batendo na tecla. Foi até interessante ver que você seguiu realmente aí da forma que a gente recomenda, né. E eu acho que a tua experiência vai contribuir bastante aí para o pessoal, para se inspirarem, para tirarem, às vezes, lições que se encaixem na vida deles, das coisas que você fez. Nem tudo que você faz também vai ser o que vai funcionar para todo mundo, né. Mas muito obrigado, a gente agradece muito você por estar aqui expondo isso para o pessoal e podendo inspirar todo mundo aí para ir em direção ao sonho, né, da medicina na Itália. Muito obrigado. Não, imagina, eu fico feliz se eu conseguir motivar pelo menos uma pessoa aí a seguir o sonho e continuar, eu me sinto já realizado, assim, de poder ter ajudado alguém. Eu não sei nem se tem perguntas ali, que eu tô vendo que o o chat tá Tá bombando bombando aqui. aqui. Bom, eh pessoal, se vocês quiserem abrir o microfone para fazer alguma pergunta, ou até mesmo se quiserem mandar por mensagem aqui, a gente vai deixar agora esse tempinho final aqui para algumas perguntas, né. Talvez vocês estejam curiosos para saber alguma coisa específica ali, ou da preparação dele, ou do que ele está vivendo em Milão, né, acho que é interessante. Então olha só, já teve até uma pergunta aqui, ó: "Como é estudar na Universidade Milano Bicocca?" Pois é, aqui em Milão, apesar de não ser em Milão, né, em Bergamo, que é uma cidade a 40 minutos de Milão, é bem, assim, aconchegante, eu diria, porque é uma turma bem pequena, no momento ainda são 30 pessoas na minha turma, então parece realmente que é uma microfamiliazinha. Eu acho que as outras universidades têm bem mais gente, em torno de 100, 90, então eu acho que esse, para quem gosta, assim, de ser bem próximo da turma inteira, é uma opção bem legal. E Bergamo é uma cidade bem tranquila, assim, eu não diria que é uma cidade pequena, mas também não é uma cidade, obviamente, nem perto de ser de ser grande que nem Milão, mas é uma cidade muito bem coligada, que apesar de eu também não ter pego nenhum avião aqui ainda, mas eu sei que tem aqueles voos low cost da Ryanair aqui, pra toda a Europa, então para quem gosta de viajar, fazer mochilão também é uma boa opção. Se você conseguir um voo barato no fim de semana, vai para algum lugar. Eu não tentei fazer isso ainda, mas eu sei que seria uma opção. E para quem gosta, não sei, de curtir o fim de semana, eu não diria que é a melhor cidade do mundo, mas com certeza tem uns barzinhos aí, sair com os amigos, fazer um aperitivo, tem essas opções também. Legal, interessante. E olha só, tem uma outra pergunta aqui da Bianca agora. Por que você desistiu de fazer Pádua? Ah, sim, Pádua foi porque eles mudaram para Veneza, e eu queria fazer Pádua. Em Pádua, eu até falei com um conhecido meu, que acho que também estudou com vocês, o Sérgio, que ele faz em Padova. Aí eu falei que eu estava pensando, ele falou: "Olha, eu não sei". E ele me explicou como é que é chegar em Veneza, porque seria muito difícil alugar alguma coisa em Veneza, porque a universidade é na própria ilha. E se eu estava vendo, e realmente, se eu morasse perto da estação de trem em Mestre, eu ia demorar, não sei, 1 hora e meia para chegar lá na universidade. E aí eu pensei também: "Pô, em época de turismo, e tudo, com a as gôndolas ali, o trajeto ia ser um pouquinho complicado". E aí eu falei: "É, não, acho melhor mudar". Interessante. E uma coisa que me veio agora, né, que a gente vários alunos nos perguntam, assim, é recorrente, né, em uma universidade. Para conseguir uma casa, foi difícil? Pior que aqui não foi difícil não. Eu acho que talvez teria sido, eu peguei um quarto, né, não peguei uma casa, mas eu acho que Bergamo não, a Itália em geral é um país difícil. Acho que a Europa em geral, na verdade, mas aqui não foi tão difícil assim não.
entrei em contato com um cara ali que ele tem vários apartamentos e ele aluga quartos para estudantes, e aí peguei, conversei com ele, conheci o apartamento, que também fica perto da universidade, e no fim, acho que, assim, 2 semanas eu aluguei. Muito tranquilo. E tem uma outra pergunta aqui da Bianca também. E quando você começou a estudar? Bianca, seria estudar para o IMET ou seria estudar na universidade? Talvez, não sei se O iMatch foi, acho que no novembro do ano passado, e aí eu parei, não sei, por umas 2 semaninhas, em janeiro desse ano, aí eu voltei, aí eu também tirei umas férias com meu pai, sei lá, uns 10 dias que eu fui viajar com ele em abril, se eu não me engano, e aí depois ali também foi direto. Poderia falar um pouco sobre como era a sua rotina de estudos? Estudava durante os finais de semana? Essa é uma pergunta da Isabel. Ah, não, e fim de semana, assim, as últimas semanas sim, mas antes, acho que foi o que eu falei, eu acho que foi muito importante também respeitar esse momento meu de fazer uma atividade física, de sair com os meus amigos, de passar um tempo com os meus pais, ficar conversando com eles. Eu acho que, assim, for for faz muito bem pra ti mesmo, eu acho que isso é fundamental para, de fato, é uma ferramenta para tu conseguir estudar e, de fato, reter aquela informação, porque parece que tu tá estudando com um propósito, tu ainda tem uma vida fora daquilo, porque acho que o ser humano ainda é um animal sociável, então nos privar de toda a sociabilidade é quase que dar um tiro no próprio pé nos estudos. Claro, também não tô dizendo pra tu estar todo dia sair fazendo festa, mas assim, ter 30 minutinhos ali na hora da janta, conversa com teu pai, com a tua mãe, com teu irmão. Acho que inclusive foi um ano que eu me aproximei muito da minha irmã, então pra mim foi muito legal. E, João, curiosidade agora, você começava a estudar a que horas mais ou menos? Porque acho que isso é muito individual de cada um, né, mas mais para entender, você começava a estudar a que horas? E quando você estudava, você, por exemplo, durante aqui os relatos que você trouxe, você tinha falado que você deixou o celular longe já em alguns momentos. Você deixava o celular longe também? Você usava alguma técnica como Pomodoro enquanto você estava estudando? Como é que era o processo ali do dia a dia, né, dos estudos? Eu nunca usei assim o pomodoro, pomodoro. Às vezes eu, sabe, estudava 1 hora, eu falava: "Pô, tô cansado, vou fazer aí alguma outra coisa". Ia lá, comia uma coisinha, falava com meu pai, falava com a minha mãe, passava uns 10 minutos, aí voltava. Aí continuava, aí me sentia cansado. Eu ia muito pelo meu sentimento, assim, falei: "Pô, tá começando a cair? Dá uma voltinha, vou falar com meu pai, vou brincar com as cachorras", fazer alguma coisa que não tem nada a ver, só pra, assim, dar um restart mental. Interessante, muito interessante. E olha só, teve uma outra pergunta agora do Gabriel, que é: você sabe quantos simulados você fez? Ou uma média por semana, ou até por mês, de quantos simulados você fazia? Pois então, depende muito da época que eu estava da preparação, Gabriel. No início eu fazia bem pouco, acho que eu fiz, sei lá, no início 2, 3 simulados. Eu acho que minha média no início era menos de um simulado por mês, porque ali já tinha bastante questão, então eu fazia elas meio que sem tempo, e aí à medida que foi chegando perto da prova eu comecei a aumentando a intensidade. Acho que vocês até avisaram no grupo, né, tipo: "Ó galera, vamos lá fazer os simulados, tá chegando, então já podem começar a botar mais simulados aí no na agenda de vocês". E foi ali que eu também comecei aumentando e tal, e eu acho que por isso também fui ficando feliz, porque eu falei: "Pô, agora, pô, fiquei um tempo sem fazer, mas a nota já aumentou bastante". E aí no próximo já aumentava mais um pouco. Então, eu acho que, assim, no início, eu não fiz tanto simulado, mas talvez perto da prova, eu acho que eu completei todos, não, com certeza eu completei todos os simulados, mas é muito importante fazer os simulados perto da prova, eu acho. Legal, você acumulou a bagagem ali, foi colocando conhecimento na tua bagagem, né, mais no início fazia alguns simulados mais para poder sentir aonde você estava pisando e no final é justamente, você focou mais em te testar, colocar à prova, ver o que você errou, revisar com os erros que você tinha nos simulados e tapar as lacunas ali do conhecimento, né. Muito bacana mesmo. E o Gabriel mandou uma outra, pergunta: e por que escolheu o IMET no lugar do semestre filtro? Por que você acabou escolhendo o IMET e não o semestre filtro? Eu particularmente, eu tenho muito mais, proximidade com o inglês do que com o italiano.
Então eu falei: "É, não, acho que pra mim vai ser bem melhor cursar inglês". E também o semestre filtro eu fiquei um pouco a minha ideia inicial era fazer o Access Programato, que na época ainda teria, e o IMET, mas eu sempre preferiria fazer o curso em inglês. Mas saindo a notícia do semestre filtro, eu achei que talvez a prova do IMET fosse um negócio mais concreto por hora, e aí eu falei: "Não, não, vou focar nisso aqui", porque eu acho que o Access Programato e o IMET eram 2 provas muito parecidas, mas talvez o semestre filtro e o IMET já começa assim, eu não sei como tá sendo o semestre filtro, mas me parece que foi assim, já começou a fugir um pouquinho de como é o conteúdo do IMET, essas coisas, são matérias mais aprofundadas, que teoricamente é um semestre de faculdade, né. Exato. Então, aí eu falei: "Não, eu acho que eu vou focar", como o meu objetivo era sempre fazer inglês, aí eu falei: "Não, vou focar pra passar aqui no que eu quero, e é isso". Mas eu acho completamente válido também, se a pessoa não decidiu, estudar para os 2. Muito legal mesmo. Inclusive vários italianos que fazem ali comigo estavam todos no semestre filtro praticamente, acho que 95%. Pra bastante gente mesmo. Sim, aí quando passaram no IMET eles Não optaram. não pensaram 2 vezes. Não, foram todos para o de inglês. Interessante. E, gente, tem mais alguém que tem alguma pergunta ou tem algum comentário para ser feito? Queria agradecer também a mensagem da Isabela, que ela falou que as entrevistas dão um gás para continuar, e agradecer então pelas palavras dela. Eu fico feliz que eu, de fato, consigo ajudar as pessoas. Que legal, com certeza. A tua história, João, inspira e vai inspirar ainda muita gente a seguir esse caminho, a seguir o mesmo caminho que você trilhou, né? Você já esteve, alguém que já passou por tudo isso. Então, o relato de alguém que já percorreu esse caminho acaba valendo muito, né? E a gente gostaria de agradecer o teu tempo aqui por ter, se dedicado. Eu sei que é um dia importante, a véspera de uma viagem para ir para o Brasil, mas você tirou um tempinho, mesmo estando ali doente, né, tirou um tempinho para vir aqui e compartilhar um pouco da tua caminhada, da tua jornada, então muito obrigado. Obrigado também a todo mundo que está aqui presente e veio acompanhar essa nossa entrevista e, enfim, a gente só tem a agradecer mesmo. Greg, quer falar mais alguma coisa? É isso, acho que eu faço das tuas palavras as minhas ali, né, e no chat tá mais gente ali agradecendo o João. Obrigado pessoal por escreverem aí o impacto que essa conversa aqui com o João tem aí pra vocês. É sempre bacana isso aí, então muito obrigado pra todo mundo e para o João também, né. Boa sorte, João, nos próximos capítulos da medicina na Itália aí, acho que vão ser semestres e anos de muitos desafios que você vai com toda certeza aí com toda essa com todos esses teus valores, essa tua humildade, você vai trilhar muito tranquilamente. Então boa sorte com isso e a gente tá aqui quando você precisar, tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado também pela oportunidade aí de expor tudo. Muito feliz de poder falar com vocês, com o pessoal. Obrigado. Beleza então, muito obrigado gente. Tchau, tchau, até mais. Abraço, pessoal. Bom fim de semana. Tchau, tchau.